Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Apocalipse 9, verso 16, que diz: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. Os seus cavaleiros tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foram morta a terça parte dos homens, e isto é pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam danos. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, aos ídolos de ouro, a prata, ao bronze, a pedra, a madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus, cenáculo. Pode se assentar, Deus abençoe todos vocês. Amém. Amados, eu fui orientado pelo meu Senhor a pregar sobre esse texto de Apocalipse 9, 16 até o 21, e tratar aqui nesse tema a última trombeta. Por mais que seja um tema complexo, por se tratar das profecias, da visão futura que Jesus deu a João, como também a toda a igreja, eu vou tentar facilitar o máximo possível aqui para vocês poderem ter uma compreensão. Mas o meu objetivo hoje, amém, de dizer última trombeta, está direcionado para aquela expressão comum que nós costumamos ver dentro da igreja, principalmente: pela dor ou pelo amor. Qual das duas opções você escolherá para decidir como você deve vir para Cristo? Seriam elas possíveis biblicamente, são atribuições bíblicas, ou foram criadas, elaboradas por pessoas que acreditam num plano de salvação, cujo o Deus que atua, ele provoca a ira nas pessoas e revolta nelas. Então, pastor, eu quero deixar uma coisa clara para você, que o meu comando aqui é fazer você compreender o Deus que te ama, e o que Ele preparou para você se salvar, e o que nunca Ele te submeteria para te conquistar. A primeira coisa que eu faço questão aqui nessa noite para dizer a essa igreja: não tem ninguém aqui, só Ele, que está preocupado, voltado, trabalhando agora para que ninguém sinta dor. Não acredite, não creia, não admite, não assimile a ideia de um Deus cujas suas mãos estão ensanguentadas de sangue, e a sua espada está também. Porque das suas mãos só sai vida, não vem morte. A morte é uma criação do pecado original, a morte é uma consequência da queda do homem, como a corrupção também é sua irmã. Então, pelo amor de Deus, se Deus tiver que julgar, decidir alguma coisa, Ele não precisa matar. Já tem quem tem esse poder lá fora, e Ele permitiu, o diabo. A iniciativa, a ação desse Deus que entregou um filho na cruz do Calvário para salvar a gente que não presta como eu,
não deve ser desvalorizada e perdida por sangue derramado, por assassinato, por guerras, por genocídios. Tem gente já trabalhando para isso aqui nessa terra. Um apocalipse muito bem construído e elaborado por homens, para matar gente. Eu não vejo Deus trabalhando para isso. Eu estudo a palavra de Deus já para realmente formar esse conceito do Deus que eu adoro. E eu começo aqui, pela dor ou pelo amor? Pela dor, vem. Então você vai abrir a tua palavra em Mateus, capítulo 24, versículo 21. Prepara aí. E nós estamos dentro de um texto no Apocalipse 9, referente à grande tribulação. Não tribulação, mas grande tribulação. Ou seja, um tempo estipulado dentro do juízo de Deus para produzir destruição permanente e o amadurecimento do caráter de Deus, que agora se vinga sobre toda injustiça, sobre toda iniquidade. Grande tribulação quer dizer a advertência do Deus, a advertência, o seu juízo, o seu julgamento, vindo com pior gravidade, a advertência pior que estaria para vir. Mateus 24, verso 21, a igreja lê esse texto em voz alta, por favor. Tá, então eu vou fazer uma observação rápida aqui. Amém? Estou trabalhando atualmente na palavra de Deus e eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar a compreender para você sair dessa igreja hoje convertido, se é que você é. Escuta. Não existe igreja instituída de Cristo, direcionada por Ele, a passar por este período que você está lendo comigo agora. Não tem grande tribulação para o salvo. Tem uns cabeção lá fora, que eles pegaram a grande tribulação e dividiram em 3 ideias: a pré, a média e a pós. Pelo amor de Deus, irmãos, essa expressão tribulação, ela se aplica a provações da vida, mas grande tribulação só se aplica para um período da história humana onde Deus agora ele só quer pegar o que é pecado para destruir. Então acreditar, achar que Jesus venha ter uma missão com a igreja que Ele salvou, num período de caos como esse, de tão grande ira e vingança divina, desmoraliza, desqualifica, reduz a sua glória. Se Deus tem um plano conosco aqui nessa terra, esse plano tem que acontecer agora. Porque se Jesus voltar e você ficar, você é ímpio, você não é salvo. Se você for para a grande tribulação é porque você não correspondeu ao padrão que Deus exige na fé para que alguém se salve. Você foi reprovado. Então não ouça o conselho desses homens que ficam estimulando as pessoas a obterem consolo numa era, num tempo onde Deus só vai querer julgar, irmãos. Não tem consolo para Deus quem quer julgar. Pelo amor do meu bom Jesus. Nós temos um quadro de corrupção e desgraça nesse mundo agora, que o meu Senhor determina que isso é o princípio da tribulação, é o início, é um modelo do que, como que o pastor posso dizer melhor? É uma ideia do que vai ser a grande tribulação. Mas quando entra na grande tribulação, guarde, é um acontecimento que nunca foi visto na terra. São coisas que vão acontecer lá, que o mundo nunca viveu, nunca presenciou, nunca. Talvez a gente nem tenha a imaginação para isso. Não queira entrar nessa fase. Para você que diz que Jesus está na tua vida, não é bom para você. Porque quem ficar, não é dele. Amém? Você quer que eu fale tudo de novo que eu falei? Tá bom para você? Amém, Jesus? O Pai vai e entrega o Filho dele na cruz para salvar o homem, na abreviação do tempo da graça. E agora, usa esses homens que ele tanto
se dedicou para salvar e restaurar, para jogá-los num período de desgraça como essa daqui, aonde Deus só quer destruir? É equívoco pensar assim. Toda a Bíblia ela tem uma vista panorâmica, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. Você tem que pegar todas as informações e focar a tua mente para compreender e entender. Sabe por quê? Qual é o perigo disso? Porque você pode, de repente, por uma má leitura, um mau conselho, criar um Deus na tua vida diferente. E eu vi pessoas saírem da igreja, desistirem da fé, exatamente por causa dessa deficiência ou dessa falta de entendimento sobre as coisas. Grande tribulação não se aplica à igreja que está procurando se salvar agora. E se ela se salvar, ela não fica nesse período. Mas há duas razões e um princípio que Deus vai usar para este mundo quando Ele for julgá-lo. A primeira razão, 1 Timóteo 2,5, você vai ler esse texto bem alto e rápido, para nós fazermos aqui, amém? O caminho da compreensão disso que o Senhor está tratando com a nossa vida aqui nessa noite. 1 Timóteo 2,5 que diz o quê? Há um só Deus? Amém. A primeira razão que Deus irá usar para julgar o mundo é a fé. Fala para quem está do teu lado aí, é a fé. Uma das razões que Deus irá usar para se vingar na terra. O fato da fé. Sabe o que é o fato da fé? A fé quer dizer fé em Jesus. Quer dizer o quê? Agora eu vivo inteiramente por aquilo que Ele consumou e executou até o final na cruz do Calvário. Não vivo sem a graça, não vivo sem Jesus, não vivo sem a sua morte, não vivo sem a sua expiação, não vivo sem o seu sangue, pois a Bíblia entende que homem nenhum pode se salvar por si mesmo, por isso ele precisa de um Salvador. E Deus destinou o Salvador ao mundo para intermediar uma aliança com o pecador. Ponto final. A fé não pode ser tratada como um objeto qualquer. Ela é a saída, ela é o caminho, ela é a resposta, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Então Deus entende que quem a recusa, quem se ausenta desse compromisso de viver por Cristo e de crer nele, está se autocondenando. A primeira razão que Deus vai usar para mandar gente para a grande tribulação é o fato deles não serem crentes em Jesus. Amém? Por isso aproveite a tua estadia aqui nesse tempo. Não perca a tua chance e valorize bem. Porque vai chegar um dia que você vai buscar e Ele não vai salvar mais. Segunda razão, João, capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21. Lê esse texto bem alto para o pastor. O julgamento final vem requerendo duas razões importantíssimas. A fé, já te disse, agora as obras. Lê o texto aí bem alto. João 3, verso 19 ao verso 21. Lê. Amém. Por que as obras devem estar inseridas na fé? Porque a fé entende que sem as obras, sem o testemunho, sem a santidade, sem a retidão, nós não podemos comprovar a relação e união com Cristo. Fé sem obras é morta. É mais ou menos o seguinte: se você diz que você tem fé, se você diz que você crê em Deus, eu tenho uma notícia para te dar, que o diabo também crê e quando se fala dele ele estremece. A crença passa a não ter sentido se nós não comprovamos que fomos regenerados e convertidos por este poder. As obras confirmam de que você é verídico, de que tudo que você fala é verdadeiro quando professa Jesus, porque você transparece as obras dele na tua vida e naquilo que você vive.
Então, quando Deus ele for julgar o mundo, ele vai à procura dos dois, da fé e das obras. Se ele não encontrar essas duas razões, aí é que vem o princípio da destruição. Olha só como que a Bíblia ela fecha esse conceito de salvação antes da grande tribulação. Deus procura um justo? Não. Deus procura alguém reto? Não. Agora aqui, Ele procura alguém limpo, alguém honesto, alguém bom, alguém sem dívidas ou sem iniquidades? Não, Ele procura alguém para se arrepender e admitir que o Filho que foi esmolado na cruz e assassinado no Calvário e derramou aquele sangue é para salvá-lo do pecado que agora o escraviza e que ele quer ser liberto. É uma chance que Deus pagou para que nós pudéssemos estar agora vivendo essa oportunidade de reconciliação. Então a grande tribulação quer dizer o seguinte: quem foi para lá foi sem a fé, foi sem as obras. E Deus tem duas razões importantíssimas agora para condenar essa terra. Não porque são pecadores, porque não creram nele e não amaram a ponto de obedecê-lo. Se você quer as razões que Deus precisa para mandar alguém para o inferno hoje, não é porque eles pecam, é porque eles desprezam, eles violam, eles subestimam, eles ignoram o que Deus fez por eles. É uma condenação justa. Por quê? Porque se trata de um pai amoroso e bondoso, misericordioso, que precisou dar o seu próprio filho pelo resgate agora de gente que não quer se salvar. Quando existe ausência dessas duas razões na nossa vida, quando as duas não estão juntas, presentes, nós somos galhos secos, segundo o meu Senhor, que vão ser jogados no fogo. Lê João 15, você vai entender. Ele é a videira e nós somos os ramos. E ramo que se enxerta nele dá fruto, porque o Pai o disciplina, o poda para glorificá-lo. Ramo seco é gente sem Cristo. Ramo seco é gente sem argumento de fé, sem vida de fé. São pessoas que estão separadas por alguma razão pessoal, mas estão separadas. E o que Deus vê quando olha para eles? O desprezo. Esse é o sentimento de Deus agora em relação à sociedade. A indignação não parte do princípio de que todos são filhos de Adão e pecaram como ele. Parte do princípio de que Deus fez tudo para salvá-los, mas um foi para o campo, um foi para a família, o outro foi para não sei aonde, o outro foi para colar, como fizeram os judeus. Achando a cruz do Calvário um fator normal, comum, natural, histórico. Ao ponto de subestimá-lo. Essa gentinha que fica botando o nome de Jesus na roda para ficar discutindo as suas veracidades, o seu testemunho, a sua natureza, a sua origem, a sua legitimidade, e são porcos, cães, porque não tem moral e dignidade, como nenhum de nós temos, para ficar colocando em debate aquele que foi a única coisa boa que essa terra um dia enxergou, viu e presenciou e testemunhou, porque o resto não merece nem ser lembrado. Então, quando Deus ele não encontra presente na história do homem essas duas razões, ele lança o princípio da condenação. E é outro texto que eu quero te dar, Atos capítulo 17, versículo 31. O princípio é que o julgamento virá pela justiça de Deus. E muita gente pensa que o julgamento, a grande tribulação, que é o tema aqui, que está sendo elaborado por Deus, porque ele está descontente com um monte de gente aí que não paga só conta. Entendeu? Está descontente com um monte de gente aí que é porque é homossexual, porque adultera, porque faz alguma coisa contra o princípio moral. E é muito mais complexo, muito mais profundo do que você possa imaginar. Lê o texto, Atos 17, 31.
Amém, Jesus? E Paulo lá em Romanos 3, versículo 21 ao versículo 26, ele dá o conceito sobre a justiça de Deus, que nós todos temos que aprender sobre ela. Amém? E a justiça de Deus é esta, que pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, sem distinção, ele morreu para regenerá-los, para transformá-los, para a propiciação pela fé no seu sangue e demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos pela tolerância de Deus, e demonstrando a sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que crê nele, ou seja, daquele que tem a fé nele. Então Deus, quando ele lança o princípio de condenar o mundo, ou seja, estabelecer uma grande tribulação para aqueles que vão estar vivos, ele lança a justiça sobre a ausência desses dois fatores que eu te comuniquei aqui. Quando você entrar dentro de uma igreja para utilizar a prerrogativa de Jesus, não venha sem essas duas coisas que eu estou te dizendo aqui: fé e obras. Porque entrando aqui com a vida desconjuntada, desorganizada, incompatível ao que Deus pede, nem a igreja, nem o pastor vai ter poder para interceder por você. Não perca teu tempo de ficar contratando representante espiritual na tua vida para fazer Deus ouvir por ele o que não escutaria da tua boca. O melhor conselho que eu te dou, além de não ir para a grande tribulação, você que está estacionado, até para a igreja você precisa disso que eu estou pregando aqui agora. De admitir e crer que Jesus também morreu por você, meu filho, e você precisa mudar e se converter, e fazer valer a pena o sofrimento dele na cruz, gerando para ele glória, e frutos que o exaltem em vida, porque quando Deus olha para nós, e Ele não enxerga nenhuma dessas duas rações unidas ali, o princípio é para nós também, o princípio da destruição e da condenação também serve para nós, porque esse é o sentimento de Deus, e volto a dizer, Ele dá um filho por nós, e nós aqui o constrangemos, nós aqui o traímos, desprezamos, e pior, ainda pensa que não vai ter consequência disso, e vai, porque a Bíblia ensina e promete que ninguém vai escapar. Ele vai requerer a morte de Cristo daqueles que não obedeceram e não creram. E eu tenho medo disso, talvez você não tenha, mas eu tenho. Então a grande tribulação, ela serve para quem não tem fé e obras para oferecer. Que a justiça de Deus quer esmagá-los, porque Deus entende que o Senhor morreu em vão por eles. São desprezadores, profanos e imorais diante do Deus que amou. E com convicção própria. Então a gente vem na igreja, a gente entra dentro de um ministério como esse, focado exatamente em construir, levantar esse alicerce sobre as nossas vidas, para que lá de cima, Jesus ele diga para o Pai: há argumentos para que esse aqui não seja condenado, porque ele buscou o que precisava para se salvar. Então o homem não é salvo porque ele é bom, ele é salvo porque ele crê e porque ele obedece. E quem vai para a grande tribulação vai porque não tem isso. Abre a palavra de Deus no versículo 1 do Apocalipse 9 mesmo que você, amém? Leu com o pastor agora. Então ali no texto de Apocalipse capítulo 9, se você, aliás, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 8, né? E capítulo 9, que eu vou tratar aqui com os irmãos, nós vemos ali o sétimo selo sendo aberto e contendo a terrível praga das 7 trombetas, que são ainda mais terríveis e horríveis do que os primeiros selos abertos. É uma ordem de tempo, tá? Para quem entende aqui a profecia, para quem entende a palavra de Deus, o sétimo selo é a abertura da grande tribulação, é a abertura de uma era, de um tempo, de um estágio de tempo onde Deus agora ele só quer punir e só quer condenar, exatamente porque não existe entre os homens ali
as duas razões que o pastor eu preguei para você aqui. Então, no texto de Apocalipse 8, Apocalipse 9, a partir do primeira trombeta anunciada, amém? Que são 7. As primeiras 4 que foram anunciadas representam o desencadeamento de convulsões literais sobre a natureza. E está lá a primeira trombeta tocada, e até a 4ª, nós vemos ali Deus permitindo que toda a vegetação, seres vivos, rios, sistema atmosférico seja prejudicado, ou seja, ele seja todo comprometido. Amém? É uma visão literal, não é figurada, é literal. Aí a partir do momento em que esse período de grande tribulação se iniciar na história dos homens, descrentes, reprovados, Deus permitirá que grande parte daquilo que eles utilizam para a sobrevivência seja comprometido, tirado de circulação para que eles sofram. Quem será o produtor disso? Eu não me arrisco dizer se vai ser pelo sopro divino ou pela mão dos homens, porque eu tenho visto o homem fazer cada coisa aqui nessa terra, eu não me arrisco dizer aí, mas eu digo aos amados irmãos, qual o propósito de Deus de imediato, quando inicia esse período, já permitir, pastor, que grande parte daquilo que o homem utiliza para a sua sobrevivência, será tirado de acesso ou de circulação? É muito simples esse raciocínio. Porque estas coisas que Deus vai permitir que o diabo toque ou a corrupção mexa, sempre foram mais importantes para os homens do que o próprio Deus. Eles sempre trocaram Deus para adorar isso. Nós vivemos uma era puramente metafísica, materialista. Cada dia que passa, pior fica, mais grave ainda, mais intenso ainda esse conceito de que o material, de que a matéria é mais importante do que a vida, a matéria é mais importante do que o próprio Criador. Até um texto que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, que ele prega sobre isso, o homem trazendo sobre si a crença e a ideia de adorar a criatura ao invés do Criador. E quantos anos, séculos, décadas a gente não viu os homens fazendo isso? Então a primeira lição que Deus vai querer implementar na grande tribulação é fazer com que os homens tenham dificuldade de sobrevivência. Então muita coisa que os homens não dão a mínima hoje, lá eles vão valorizar. Muita coisa que as pessoas hoje não estão nem aí, desperdiçam, jogam, porque tem demais. Lá vão brigar por isso. É essa visão que o Apocalipse está deixando claro para você. Então, se nós montarmos um cenário agora, na nossa imaginação, e tentarmos exatamente buscar esse sentido, como os homens como seria a vida, como seria a forma de vida das pessoas, como elas agiriam, como que ia ser essa repercussão, sabendo que uma pequena parte da população tem acesso a essa dignidade de poder sobreviver, e a outra parte não tem. Como que as pessoas vão corresponder a essas situações? Para mim, vão se devorar. Por celular, os caras estão matando pai e mãe, estão matando civil na rua, estão mandando bala na cabeça do povo, por causa de um celular que eles vão repassar por R$100. Não tem valor pela vida mais do homem, nem respeito pelas pessoas, nem pelo que Deus criou. Agora você imagina o caos que não vai ser, e o que os homens não vão ser capazes de fazer para tentar sobreviver. Eu não sei se você assistir um filme de ficção para tentar ajudar o que o pastor está falando aqui, mas é a pura realidade. São cenários que realmente nós não queríamos ver aqui, são situações que nós não queríamos presenciar, pessoas se autodevorando, matando para devorar a própria carne do outro para sobreviver, que são canibalismo, mas é uma coisa que só acontece em situações realmente isoladas, extremas, pré-históricas. Mas o Apocalipse, ele choca. Por quê? Porque ele traz à tona o que é o mundo não sendo salvo por Deus, um mundo sem a tolerância de Deus, um mundo sem a misericórdia de Deus. É isso.
as coisas vão ruim de uma forma tão grande, desencadeiam coisas tão horripilantes, que a gente passa a não mais responder aos nossos sentidos, às nossas convicções, à nossa consciência, e passamos a agir como animais. E aí eu digo: Senhor, misericórdia, porque eu não quero isso. Não quero estar aqui. E não quero também que aqueles que congregam na minha igreja também estejam. Então vamos trabalhar pelo quê? Pela fé, pelo evangelho, pelas obras do nosso Senhor Jesus. E buscar essa salvação antes que a condenação e o juízo chegue. E não subestimar isso. O que seria a terra? Deus sair dela e não mais visitá-la com a sua misericórdia. E deixar para trás a humanidade, para que ela sofra o que ela escolheu, para que ela tenha as consequências daquilo que ela determinou. Quer ser Deus, se é ciência, se é racionalismo, você é um semideus, você pode tudo, não é? Então vamos ver como é que você vai sobreviver sem o que Deus criou, animal. Vamos ver o que Newton vai fazer. Hoje mesmo mandaram uma matéria para mim. O irmão Renato mandou uma matéria para mim do que construíram. Os Estados Unidos investiu bilhões, um monte de gente morrendo de fome, os caras construíram uma máquina para provar que eles têm a partícula de Deus em mãos e dar exatamente provas e evidências de que o mundo não foi criado, de que ele foi uma explosão mesmo, tá? A molécula escura, o átomo escuro. É tão escuro, filho, que a hora que acabar as coisas que Deus criou aqui nessa terra, vamos ver se eles vão produzir. Vamos ver como é que eles vão se safar. Os irmãos entendem qual é o quadro da situação? Quem é esse povo? Gente que não precisou de Jesus. Gente que não fez questão por Ele. Que não deu a mim, não. Então agora eu vou preparar um tempinho especial para você. Para você saber mesmo literalmente o que é viver uma vida sem Deus. Você ficou aqui nessa terra aqui, teus 40 e 50 anos vivendo do que Ele criou, do que Ele te abençoou e nunca o agradeceu. Agora Ele vai te mandar para lá, para você saber o que é uma vida sem Deus de verdade mesmo. Você quer isso para você? Eu não. A minha vida aqui nessa igreja representa esse miserável que precisa de uma salvação e de um salvador, porque eu não quero ficar aqui. Não quero. Amém? Não quero. Aleluia. E daí o pastor, eu continuo com os irmãos. E na quinta e sexta trombeta entra ali uma interjeição grega chamada ais, que quer dizer coitado na tradução portuguesa, tá? Ali, no evento da quinta e da sexta trombeta, a coisa fica mais grave e é claramente tratada aí pela revelação do nosso Senhor. Porque quem estiver vivendo esse período aqui, ele vai ser alvo de coisas bem piores daquilo que o pastor eu já falei até agora com você aqui. Amém? Amém, Jesus? Você que não sabia, quando Jesus ele utilizava ai de vós, esta expressão, o pastor, eu vou trabalhar ela com você aqui. Ela estava querendo comunicar uma coisa muito importante para quem estava ouvindo. O que eu estou tentando fazer com você hoje aqui. Ô filho, você acha que desprezar as coisas de Deus, ignorar as coisas de Deus, fingir que elas não existam, não dar contas a Ele do que você anda fazendo por aí, você acha que isso não tem consequência? Ai de você. Porque para Deus você é um coitado. Geração coitada é a geração má e incrédula. Coitada. A hora que Deus se vingar sobre ela, coitada dela, porque o que ela vai sofrer, o que ela vai passar, ela vai se lembrar das oportunidades que teve para não estar vivendo esse momento. Então lá no texto de Mateus 18, verso 7, ali mesmo o Senhor já começa a utilizar esta expressão, ai de vós, a mesma que está aí na profecia. E o Senhor pronuncia esta palavra, essa expressão ai,
para representar o juízo final. Vai, Mateus 18, verso 7, pode ler. Quem testifica diz amém. Ai dos homens por causa dos escândalos. É inevitável que os escândalos não venham, mas ai de quem vier os escândalos. Ele está trazendo sobre essa expressão um sentido de juízo final, ou seja, o dia que Deus vai requerer dos homens tudo aquilo que eles provocaram, que eles fizeram contra Deus, contra o seu testemunho, contra a sua obra, contra o seu Salvador. Lá no texto de Mateus 11, 21, nós temos mais um outro texto ali, representando exatamente ainda mais esta expressão na vida de pessoas, cujo seu currículo, a sua história é esta: gente que vive num paraíso de insensatez, num paraíso de inconsciência, mas viverá pela miséria, será pego pela miséria e pela destruição. Lê o texto para o pastor. Isso. Amém. Isso, olha aí o que o Senhor está dizendo aí. Se Sodoma e Gomorra tivessem sido amados como vocês foram, eles teriam se convertido. Se eles tivessem visto os sinais que vocês viram agora por mim, eles teriam se convertido. Então maior rigor e juízo virá sobre esta geração que Jesus morreu por ela, do que aqueles que foram destruídos por Deus na antiga aliança. Faz aí o teu conceito e a tua ideia e reflita sobre isso. Nós estamos sendo levados para um evento de destruição total, diante de um Deus vingativo, que vai procurar confiscar e matar e exterminar tudo que é pecado e iniquidade. Mas o que vem primeiro? O amor ou a destruição? O perdão ou o julgamento? Então quando a grande tribulação chega, porque Deus entende que não tem mais jeito, chamou e você não veio muitas vezes, e há casos aqui assim: deixa Deus dará, põe para amanhã, parcela em 100 vezes. Pensa que a salvação de Cristo é a Casa Bahia. E ele fica naquele lenga-lenga, naquele vai daqui, vai dali, pega dali, informação. Mas a Bíblia é explícita. Se Deus te chamar, por exemplo, hoje, para você ir daqui para outra, Ele vai querer encontrar aquelas duas razões em você. Se Ele não encontrar, não adianta o pastor encomendar o corpo, e nem a igreja católica fazer a missa do 7º dia para você, porque você está no inferno. Ele quer fazer valer a pena a morte do filho dele agora, mas você não valoriza, você não dá a mínima. Então quanto mais há resistência, desprezo pela causa, indiferença pela morte de Cristo e pelo Evangelho, mais Deus acrescenta ais na tua vida. Insensato, que vive num paraíso fechado de ficção e evita a realidade, pensa que está num corpo eterno, num mundo maravilhoso, debaixo de um Deus corrupto como você. É gente como você que Deus vai pegar, que Deus vai destruir, que Deus vai mandar para o fogo, para as consequências que eu estou te pregando aqui. Não é gente que crê em Jesus, não. Não são aqueles que obedecem que vão participar disso. É gente como você que foge da revelação, que foge da disciplina, que foge da verdade, como se você tivesse essa opção, e Deus te respeitasse por isso. Tem Bíblia para quê? Para formar conceito de fé. Então forme o teu. A quem muito Deus amou, a quem muito o Senhor abençoou, a quem muito Ele recomendou, transferiu bênçãos, Ele vai cobrar. E isso está explícito aqui na verdade de Cristo. Lucas 6, verso 24 ao verso 26. Jesus
coloca na posição de desgraçado aquele que tem tendências a se ausentar do compromisso da salvação, de fazer valer a pena aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Só lê um versículo aí, irmãos. Pode ler. Lê alto. Amém? E se você quiser ler o resto, você fica à vontade, filho. Pode se sentir à vontade. Então eu estou aqui na igreja, pastor. Estou vendo você. Estou aqui na igreja, pastor, para poder ser abençoado, obter aí uma resposta de Deus na minha vida, que intervenha nos meus males, que Ele me ajude a consertá-los ou então superá-los. Eu estou aqui hoje para receber a minha vitória. Nós estamos também para receber essa vitória. Mas sem fé, sem obras. Vira o evangelho do R.R. Soares, do Valdomiro, da Universal, do Silas Malafaia, de todos aqueles que estão trabalhando mídia com o evangelho e deixando para a sociedade a seguinte percepção sobre Deus: minha gente, é só professar e invocar esse nome que as bênçãos caem aqui. Vai, continua com essa ideia de que a fé é só um sentido positivo sobre as coisas de Deus, que você vai quebrar a cara, você vai rachar a cara. Deus vai requerer de você o que você não fez por Cristo. E põe numa posição de extrema condenação, numa posição desgraçada, aquele que desmereceu o compromisso da fé. Então realmente nós não estamos vivendo isso aqui agora. Está tudo silencioso, aqui ó, está um silêncio. Os passarinhos, uma linda noite, né, cheia de estrelas no céu. Deixa eu ver, não tem furacão, não tem tornado. Não, pastor, calma, pastor. O senhor está revoltado, o senhor está menstruado, o senhor está com TPM, o senhor está com a PM. Entendeu? O senhor está exagerando, pastor. Calma, a vida não é assim não, pastor. E eles vão se trancando dentro desse quarto virtual, vivendo de figuras alimentadas por criação humana, elaborando a psicologia, elaborando a filosofia para viverem felizes nesse mundo tenebroso. Mas nós não. Entramos aqui hoje, levantamos a mão para o céu e dissemos: Senhor Jesus, fala na nossa vida, nos revela na Tua presença, nos trata conforme a Tua vontade e a Tua salvação, e pá! Daí a gente escuta essa voz do alto dizendo: ame aquilo que o Senhor te deu ali na cruz. Ame aquilo que o Senhor cumpriu para te salvar. Se entregue e se rende a Ele antes que seja tarde demais, porque Deus é vingador daqueles que o desprezaram. Aleluia. Então, se a profecia da quinta e da sexta trombeta, ela começa com esse suspiro de dor, ou com essa expressão sugestiva: desgraçado, coitado, pelo que Deus vai te fazer, fica evidente que a grande tribulação, ela surge desse conceito divino, que ela vai ser vivida por pessoas que rejeitaram o Evangelho de Cristo. Tá? Então, até aqui, a quinta e a sexta trombeta, ela passa a ser pior, como eu te disse, e surge a praga dos gafanhotos, que você vê que é puramente figura, mas tem uma simbologia importante, porque são espécies cujos traços trazem aspecto humano, trazem aspectos de um exército, e estão posicionados a perseguir como exército alguém, um povo específico. Desencadeados pela força de Satanás, eles se dedicam a exterminar um certo grupo de pessoas na grande tribulação. A gente subentende
que é uma perseguição puramente militar e religiosa, armada, para exterminar todos aqueles que não vão se render ao período do anticristo. Os traços são característicos, inclusive ao exército islâmico, da maneira como eles historicamente se vestem, e há sugestões sobre isso, de que essa parte da grande tribulação nada mais é do que uma guerra orquestrada por interesses políticos de exterminar e matar todos aqueles que vão querer manter a profissão de fé ou a confissão de fé em Jesus mesmo na grande tribulação. É possível, pastor, uma pessoa se salvar nesse período? Sim. Se ela morrer, sim. Se ela não negar Cristo, sim. E aí, grande parte deles vão morrer. Aliás, todos vão morrer assassinados. Daí segue a sexta trombeta, o segundo ai, terça parte da humanidade sendo sacrificada por um exército de 200 milhões de soldados. Quem testifica diz amém. No versículo 12 ao versículo 21, de 200 milhões de soldados, e aí o entendimento que a palavra nos dá é que aí já é a ordem militar sobre a terra, sobre a sociedade, impondo a ela regras, leis e matando muita gente para estabelecer o poder. Daí eu digo aos amados irmãos que a Bíblia não me dá mais entendimento, só isso, e para mim já está ótimo, porque se for fazer o cálculo do quarto selo aberto até a sexta trombeta tocada, só vai sobrar metade da população mundial. Daí Deus me coloca, junto com você, num cenário de desencadeamento de percas, de mortes, de extermínio, de acontecimentos escabrosos, violentos, que não tem como isso não convencer alguém, não tem como isso não mexer com a sociedade, com este mundo, vai mudar tudo. Daí eu entro nesse ponto, que a última trombeta, antes dela entrar na Bíblia, o cenário, depois de tudo isso, o cenário humano neste mundo permanece intacto sem arrependimento. Depois de todos os homens sofrerem, passarem por isso, testificarem a ira de Deus, verem Ele permitindo que coisas absurdas aconteçam aqui, até pela violência da corrupção, pelos projetos políticos que nós estamos vendo serem desenvolvidos aí, de maneira prematura, mas estão, não tão evidentes, mas estão. O mundo está na mão de homens que não têm valor pelo ser humano, eles não têm nenhum respeito pela vida, eles estão matando pessoas para serem mais poderosos. Então, quando acaba a sexta trombeta, a sociedade mantém o posicionamento de que ela não vai se dobrar, de que ela não vai se arrepender, de que ela não vai se consertar, de que ela não vai parar para pensar, de que ela não vai ter nenhuma reação positiva para se aproximar diante desse Deus. Vai se manter intacta, impenitente e soberba. Aí eu paro com você aqui hoje e te faço uma pergunta. Essas 6 trombetas que eu te preguei hoje aqui, valeu a violência para converter alguém aí? Valeu o caos, valeu o esforço de Deus em matar, em se vingar, em expor a sociedade nesse plano de destruição? Valeu? Queria ele buscar adoração à força, adoração por imposição, adoração por severidades? Queria ele alcançar pessoas com as mãos ensanguentadas, meus irmãos? Se o uso de força e de disciplina convertesse alguém, eles estariam convertidos. Você entende assim? É pela dor? É pela força? Tem gente que entende. Então, se você entende dessa forma, então me diga, o que aconteceu na vida dessas pessoas que não poderia ter acontecido conosco também? Aí que a teologia bíblica ela é importante na vida da igreja. Porque a grande tribulação, Deus não está querendo converter ninguém por tudo que Ele está permitindo acontecer. Ele está querendo provar que Ele é Deus em cima de gente que não quis se convencer. E que Ele está certo que pode fazer até mais, e vai fazer mais, porque o texto continua.
que eles não vão mudar o seu posicionamento, porque o problema da sociedade que está aqui, vivendo esse período, é simples. Eles não admitem que precisam de um Salvador e que precisam mudar. Para eles a iniquidade e a corrupção é um plano de vida recomendável. Eles nunca tiveram prazer em ouvir essa mensagem que nos converteu, de que Deus morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar uma justiça remidora, purificadora e restauradora, a fim de que Deus nos salve desse pecado que nos desgraça e nos amaldiçoa. Eles nunca tiveram prazer nisso. Quer dizer que para o grande conceito de muitos hoje, o evangelho é para os fracos, para os burros e para os ignorantes que não querem aprender, porque os fortes, os inteligentes, não precisam de alguém que morreu na cruz por eles. Ah, é? Tá bom. Põe o nome do cara no livro aí. Vamos mandar ele lá, para ter experiências fortíssimas do que é viver no mundo sem Deus, no mundo sem justiça, no mundo sem piedade, sem amor, sem fé, sem crença. Vamos colocar esses caras para viver nesse mundo onde há um único interesse: dar poder para aqueles que têm e matar os mais fracos. Vamos colocar esses caras tudo ali na mão da bandidagem, do Lula, do PT, da Dilma. É o processo. Porque se nós colocarmos um justo diante deles para liderá-los, eles vão pedir para o bandido ser solto e matar o justo. Eles querem ser governados por corruptos e eles aceitam a corrupção organizada. Então, deixem eles experimentar o que será um mundo sem a misericórdia de Deus. É grande tribulação. Daí eu formo o conceito. Poxa, então quer dizer então, pastor, que uma pessoa ela não aceita Jesus, ela não se converte à base de porrada? O conceito, né? O problema pode trazê-la para cá, mas ela não vai aceitar Jesus porque não vai aceitá-lo e viver por ele, porque ela está toda despedaçada e tem medo de não ser pega por Deus. Ai, deixa eu ir hoje lá na igreja, porque senão as pragas do Egito vão entrar na minha vida. Ai, deixa eu ir lá na igreja hoje, porque senão Deus vai passar a espada na minha vida. Ai, deixa eu cumprir os mandamentos de maneira correta, porque senão eu vou ficar leproso. Ai, deixa eu fazer isso e fazer aquilo, porque eu vejo que tem uma espada apontada nas minhas costas. E Deus dizendo: ou você faz ou eu te mato. Se a força, se a destruição, se a penitência, ela fosse útil para converter alguém, todos esses aí estariam se arrependendo e se rendendo ao Deus poderoso e buscando uma oportunidade com Ele, que obviamente não é a proposta da grande tribulação. Com eles, porque está certo de que eles nunca tiveram essa pretensão, ou essa vontade, ou essa ideia de pegar o justo e abandonar a corrupção. Nunca tiveram. Por isso que Deus mandou eles para lá, no quarto escuro. Uma pessoa, ela aceita Jesus, ela se entrega a Ele, não é por força, nem por obrigação, nem porque tem medo e temor de Deus de que alguma coisa ruim aconteça com ela caso não obedeça. Ela se entrega por amor. Sabe como uma pessoa aceita Jesus? Ela recebe o Deus que a ama e admite o Deus que ama e assimila o seu sofrimento por ela, vive a sua dor por ela, vive o plano da cruz no seu coração, de entender e compreender tudo que Jesus precisou se submeter, viver e passar para que ela tivesse uma chance. Então todas as normas, as metas, os princípios que o Evangelho prega, passa a ser um caminho de prazer e de alegria, para ela poder transformar todas estas obediências em um presente para o Senhor, que deu a vida por ela.
filho. Você quer realmente que alguém se converta a Jesus lá dentro do teu lar? Você quer que alguém se arrependa lá na tua família e se entregue a Jesus? Então saiba orar e pedir isso. Não encomende na fé um matador. Não contrate um matador, um arruinador, um desolador. Porque o céu não vai mandar, isso aí é papel do diabo. Deus, ele pode provocar situações das mais diversas para trazer o homem para dentro de uma igreja onde vão evangelizar. Mas ele quer que o filho seja amado. Ele não quer que tenham medo dele, pavor dele. Quer que o ame. Nós cremos numa fé que opera pelo amor. Nós cremos numa fé que opera pela devoção, pela paixão por esse Jesus. Nós cremos numa fé que agora procura retribuir ao seu Senhor tudo aquilo que o homem pode fazer, para que ele se sinta recompensado por tudo que sofreu, porque enxergamos Jesus assim. O vemos dessa maneira, aquele que veio para nos salvar, ele deu a sua vida por nós, e de maneira nenhuma ele vai desonrar a sua obra, mandando alguém aqui nesta noite para um caixão fechado, porque ele está se vingando. Diz o meu Senhor que o dia do juízo já está preparado e tem dia certo, mas o propósito de Deus enviá-lo nessa terra, o que é? É salvar. É salvar, é salvar, é salvar e não condenar. É chamar, é convocar todos aqueles que querem participar desta festa, da festa do Cordeiro que foi imolado pelos pecados da humanidade. Deus entende que Ele vai te conquistar pelo amor e não pela força. Ele entende que Ele vai te conquistar pelo amor e não pela pancada. Se existem pancadas nesta vida, se existem ocorrências tristes, desesperadoras aqui nesta terra, não é Deus quem está nesse momento elaborando e fabricando, mas o pecado é a corrupção que nós queremos ser libertos aqui nesta noite. Deus trabalha pela salvação, Ele não trabalha para condenar agora. E Ele pede àqueles que estão nessa pregação que todos não queiram ir para lá. Não queira cair na mão de Deus e ser julgado por Ele quando Ele vier requerer. Porque ali Ele vai se afastar por completo e vai deixar que os homens vivam literalmente por si mesmos e por toda a sua corrupção. Agora, já teve ações de graça e misericórdia da parte dele que você nem tem dimensão e nem conhecimento. Você está aqui hoje por isso. Até o ímpio que está lá fora, ele goza do privilégio de Deus poder fazer com que o seu caminho se estreite para cá. Deus, Ele tem os nomes dentro do seu conhecimento, e Ele peleja agora para que esses homens não sejam destruídos. Veja esse Deus, enxergue, testifique isso. O conceito Deus me abandonou, Deus me largou, Deus não está dando a mínima para a minha situação, ridículo. Porque como pode um pai dar um filho por alguém e negar um pão depois? Como pode um pai dar o seu filho para salvar alguém e depois recusar coisas mínimas, pequenas, para essa mesma pessoa que ele amou? Nós somos abençoados e não sabemos. E talvez estejamos desprezando e ignorando o que está sendo hoje manifesto do coração dele. O amor pleno, o amor absoluto, o amor profundo, o amor verdadeiro, o amor real, que hoje intercedeu por almas que estão aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Leia esse texto para mim, por favor, em nome de Jesus. Vai, meus irmãos, bem alto, pode ler.
fé que opera pelo amor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aí? Se Deus tiver que usar alguma arma, algum artifício, algum instrumento para querer alcançar a impenitência, a corrupção, a dureza de alguém, Ele não vai usar a morte. Ele não vai usar o caos. Ele vai usar o seu amor. E por mais que dentro desse amor existam disciplinas, Ele não vai querer que ninguém se fira aqui, ou então alguém chegue aqui pela dor. Sabe, eu vim pela dor. Não, você veio, mas não pode ficar. Você só vai conseguir caminhar aqui com Cristo se a tua dor se transformar em amor. Se a tua fé estiver regada desse sentimento de um Deus que deu a vida para nos salvar, e agora Ele pede que todos vivam integralmente disso, pois a sua salvação não está controlada por ira, nem condenação, e nem morte, mas por sentimento de alguém que permanece fiel e não vai negar a si mesmo, e vai até o fim, com esses braços abertos, vai até a última instância, até o último momento dessa era, para querer receber quem quer se arrepender. Quebra ele, Senhor, destrua ele, Senhor, tira uma perna dele, um braço dele, segue ele, o aleje, Senhor. Então perde sentido de um Deus que ama e passa a ver um Deus irado e vingativo. Amém? Por que você acha que você está inteiro? Por que você acha um cabeção do ignorante como nós aqui? A pessoa quer falar só você, né? Rapaz, se eu contar minha história para você e dizer a você o que eu fiz dentro da igreja, eu já merecia um inferno especial, mais um subsolo dentro dele, mais um fundinho lá, entendeu? Um quartinho mesmo tenebroso ali, porque eu agi de maneira irresponsável e inconsequente dentro da obra do Senhor por muitos anos na minha vida, como filho de pastor e missionário que eu era. Então está uma pessoa aqui em cima desse púlpito para te dizer que quando eu me converti, Deus, Ele usou de estratégia assim para me atrair, para me chamar a atenção, óbvio. Mas quando eu me converti, o que me trouxe para Jesus, irmãos, foi sentir a realidade, foi viver a realidade dessa fé, foi testemunhar a realidade desse amor, desse Deus maravilhoso, que não merece ser trocado por nada nessa vida ou nessa terra. Que agora, nesse exato momento, nesse exato instante, Ele está livrando pessoas ali fora da morte, para que elas tenham mais uma chance, mais uma oportunidade, e não sejam condenadas sem Cristo. Um Deus que sai à procura do perdido, pois a festa é por Ele se Ele vier agora, não por aqueles que já foram encontrados. Pois toda vez, disse meu Senhor, que um perdido chega, um pecador se arrepende, no céu há uma festa por ele. Como disse lá o filho para o pai, o Senhor nunca festejou a mim e a minha presença aqui do teu lado, mas esse aí pegou tudo que era teu, foi e gastou com porcarias e iniquidades, agora volta e o Senhor faz uma festa para ele, dá a melhor roupa para ele e cuida dele como se nada tivesse acontecido. E o que o Senhor fala por aquela parábola? Que o pai olha para o filho que nunca foi para o caminho da corrupção e diz para ele: eu nunca fiz uma festa por você, porque tudo que eu tenho é teu. Mas eu tenho que festejar porque esse daqui estava perdido, mas foi encontrado.
Ele estava perdido, mas ele foi alcançado. Como que Deus ele ama, como que ele festeja, como que o céu treme quando alguém cai em consciência, em realidade aqui, e enxerga que a justiça de Deus não falha. O apelo que eu te faço hoje aqui, meu filho, se você não é um escolhido, você pode levar um monte de pancada, meu filho, que você não vai mudar mesmo. Você gosta do capeta, você gosta dele, você existe para ficar casado com ele. Ô pastor Daniel, como é que eu vou descobrir isso? Com o tempo. Com as experiências. Lá na frente você vai lembrar da minha pregação. Poxa, será verdade, pastor? Eu sou um predestinado mesmo para viver com o cão. Porque eu tive igreja, eu tive pastor, eu tive evangelho, eu tive tudo. E não mudei. Pois é, filho, você nasceu mesmo para o negócio, né? Porque a Bíblia entende, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E quem são os escolhidos? Estou te pregando também sobre eles aqui. Que não enxergam só em Jesus um Salvador. Enxergam nele a vida. Que talvez você esteja desprezando e jogando na lata do lixo hoje aqui. Eu já tive bastante gente, para encerrar aqui, que nasceu para não se converter. Eu falo nasceu não porque Deus tem culpa disso, não, porque o cara nunca ia ter feição por isso. Rico, nós trabalhamos de tudo, viramos o cara do avesso, entendeu? Só não jogamos ele na água 1000 vezes, porque o resto nós fizemos. Demos Bíblia até para ele comer. Filho, joga azeite e sal aí, manda para dentro para ver se funciona. Vai, começa lá, né? Em Mateus, rasga 3 folhinhas aí, engole e come aí a palavra viva. Não teve jeito. Foi, não deu certo. Porque são pessoas que são convictas de si mesmas a fazer o quê? São tão certas de si mesmo que aqui não solucionam. Não viram solução, aliás. É você? Eu não, pastor. Então o tempo vai provar, filho. Então o tempo vai dizer. Para alguns que estão nesse culto, na parte que me toca o Espírito Santo, alguns que estão aqui sentados ouvindo essa pregação hoje, se você fizer a matemática do tempo que você está dentro da igreja e já desperdiçou para não se converter, acho bom você começar a se preocupar com Deus, com o que Deus falou hoje aqui. E levar em consideração esse apelo que eu vou fazer para você aqui. A pedido do meu Senhor. Só há uma chance para que Deus faça alguma coisa na tua vida. De que você tenha disposições de amá-lo. Que você realmente possa olhar para Ele e dizer, não vou viver mais sem Ele. Fora isso, eu não acredito na salvação deles. Pode virar pirueta aqui, fazer o que eu faço o mar se abrir? Abre, marzinho. Abre na frente dele. Dele diante da Universal. Vai lá, tonta, agora passa no meio do mar, vê os peixinhos, vê os tubarão, né? Em 3D. Vamos viver? Eu sou da Universal. Estou passando no meio do mar. Pus o pé no deserto, agora vai ser tudo diferente. Quando chegou 1 quilômetro de deserto, quero voltar. Pô, mas você passou pelo mar, Jerimum. Eu quero voltar. Mas Deus deu todas as pragas. Eu quero voltar. Mas por que você quer voltar? Porque lá é melhor. Lá eu tinha palha, tinha barro. Lá tinha trabalho, perspectiva econômica. O rei do Egito. Aqui no deserto, tudo você tem que orar.
com Moisés, tudo precisa de um sacerdote. Enche o saco isso, filho. Quero voltar para o Egito porque é só tirar o cartão e pronto, passa, está tudo certo. Entendeu? Pai, até no banheiro você tem que orar. Eu não aguento mais viver da fé. Tem que levar essa tábua pesada para tudo quanto é lado. Lá no Egito é mais fácil. Você amassa o barro. Entendeu? E fica com a perna musculosa, sarado. Entendeu? E tem acesso ao estado. Mas viver da água que sai da rocha, esperar o pãozinho cair de manhã, ainda cair frio, não dá não. Eu vou voltar lá para o Egito, vocês dão licença aí. Eu vou desconsiderar tudo que o Moisés fez e Deus também fez e vou voltar da onde eu saí. Daí você vai lá e fala, filho, por que você saiu da igreja? Mesma coisa. Por que você abandonou o Senhor? Por que você não quer mais buscar? Ele vai contar a história dele para você, daí você vai lembrar dessa pregação. Ele quer montar o conto do vigário em cima de você, toma cuidado porque ele vai roubar a tua carteira. Toma cuidado com ele. Enquanto ele conta a vida de pesar, a mãozinha dele vai... Não, filho, você abandonou Jesus por uma resposta bíblica simples. Nada do que ele tem te agrada. Então hoje é o momento mais certo daqueles que estão aqui em dívida com a fé e com Cristo e com aquilo que ele executou no Calvário, pagarem, viverem, se consertarem, para serem admitidos nesse propósito antes que as portas desse reino se fechem. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.